No coração de Lisboa, onde as ruas empedradas de Alfama ecoam os lamentos ancestrais do fado, Maria sentiu o mundo desabar num instante. Era uma noite de verão abafada, o ar carregado com o perfume de jasmim e o sal do Tejo, quando o último acorde da guitarra rasgou o silêncio do tasco. Sofia, a voz que a hipnotizara por meses, inclinou-se sobre a mesa de madeira gasta, os olhos negros brilhando como as azeitonas maduras de um pomar alentejano. Tu vens sempre sozinha, Maria. Como se o fado te bastasse para preencher o vazio. As palavras saíram roucas, como um segredo partilhado com o vento. Maria, com as mãos trêmulas segurando o copo de vinho de colares, ergueu o olhar e, num impulso que nem ela compreendeu, aproximou-se. Os lábios de Sofia roçaram os dela, suave, como o toque de uma brisa do Atlântico, mas incendiário como as chamas de São João. O beijo durou apenas um segundo, mas foi o suficiente para que o chão de pedra sob os seus pés se tornasse um abismo. Gritou no seu peito um eco de pavor e êxtase. Meu Deus, o que fizemos? A família conservadora, com as suas orações noturnas na sede de Lisboa e as tradições imutáveis tecidas como rendas de Viana do Castelo, acabaria por saber. E então, nada seria como dantes. Maria acordou naquela manhã com o sol filtrando-se pelas persianas de madeira do seu quarto na moraria, o bairro onde as vozes árabes antigas ainda sussurram nas paredes brancas. Tinha 28 anos, filha única de uma linhagem de tecelãs que remontava aos tempos em que Dom Manuel I tecia pactos com o mar. O pai, João, era um homem de poucas palavras, com as mãos calejadas de anos a consertar barcos no estaleiro do cais do Sodré, e a mãe, Ana, guardiã das receitas de bacalhau à Brás e das missas de domingo na igreja de São Roque. A casa era um santuário de azulejos azuis e brancos, onde cada jantar terminava com o rosário e histórias de santos que protegiam as almas errantes. Maria trabalhava como guia turística no Chiado, levando estrangeiros pelas escadarias do Convento do Carmo, contando lendas de terremotos que abalaram a cidade em 1755, mas nunca ousava contar a sua própria, a de uma alma que se sentia partida como aqueles arcos góticos em ruínas. Desde a primeira vez que ouvira Sofia cantar, há 6 meses, Maria voltara ao tasco o fado esquecido como quem regressa a um confessionário proibido. Sofia era a fadista errante, com 26 anos, vinda das colinas do Douro onde as vinhas se entrelaçam como amantes desafiadas pelo tempo. A sua voz era um rio de melancolia, cantando amores perdidos e saudades que doem como o ferro quente de uma navalha de barba. Adeus, meu amor, parting e suite surrou, adaptável aos versos de Shakespeare ao fado, misturando o inglês com o português num hibridismo que encantava os turistas e irritava os puristas. Maria sentava-se sempre na mesa do canto, debaixo de um candeeiro de latão que projetava sombras dançantes nas paredes forradas de fotos amareladas de Amália Rodrigues. Pensava que era apenas admiração, a forma como Sofia inclinava a cabeça, expondo o pescoço pálido como porcelana de vista alegre, ou como os seus dedos ágeis dedilhavam as cordas da guitarra portuguesa, evocando os mares que D. Henrique navegou. Mas naquela noite, após o beijo, Maria fugiu pelas ruelas labirínticas de Alfama, o coração batendo ao ritmo das castanholas distantes de uma procissão de Nossa Senhora da Saúde. Chegou a casa antes da meia-noite, trancando a porta do quarto como se pudesse selar o segredo dentro de si. Deitada na cama de ferro forjado, com o lençol bordado pela avó, revivia o momento. O sabor a vinho tinto nos lábios de Sofia, o calor da sua mão no braço, o sussurro não fujas de mim, Maria. O fado ensina-nos que o amor, mesmo proibido, é o que nos faz vivos. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto, misturando-se com o suor da noite quente. Como poderia enfrentar a mãe no pequeno almoço, com os seus olhos de falcão que detetavam mentiras como se fossem nódoas numa toalha de linho? A família era o seu porto seguro, ancorado nas tradições católicas que ditavam casamentos arranjados e herdeiros que perpetuassem o nome. O tio Manuel, o padre da paróquia, pregava contra os pecados da carne que corrompiam a juventude, citando Levítico com a severidade de um juiz do Tribunal da Relação. No dia seguinte, Maria evitou o espelho ao vestir o seu vestido de algodão simples, com um colar de conta de vidro que a mãe lhe dera no dia do batizado. Desceu as escadas rangentes, onde o cheiro de pão de mafra fresco pairava no ar, e encontrou a mãe na cozinha, amassando massa para pastéis de nata. Bom dia, filha. Dormiste bem? Pareces pálida como lua de agosto.
Ana limpou as mãos no avental, os olhos castanhos cheios de uma preocupação maternal que Maria conhecia desde criança. Foi só o calor, mãe? O Tejo está como um forno. Mentiu com um sorriso forçado, servindo-se de café forte de uma cafeteira de esmalte. O pai já partira para o trabalho, deixando um beijo na testa de Ana como ritual diário. Conversaram sobre banalidades, o mercado da Ribeira onde Ana comprara peixe fresco, a festa de São António que se aproximava com as suas sardinhas assadas e manjerico perfumado. Mas por dentro, Maria sentia o beijo de Sofia como uma tatuagem invisível, queimando a pele. Decidiu não ir ao Tasco naquela semana, mergulhando no trabalho com uma fúria que surpreendeu os colegas. Levava grupos de americanos pelo bairro Alto, descrevendo os miradouros onde Camões sonhara com Inês de Castro, mas a sua voz tremia ao falar de amores trágicos. O amor em Portugal é como o fado, belo, mas sempre tingido de saudade, dizia, e os turistas assentiam, alheios ao tormento que aquelas palavras agora lhe causavam. Numa tarde chuvosa, enquanto o céu de Lisboa se vestia de cinzento como o manto de Nossa Senhora de Fátima, recebeu uma mensagem no telemóvel antigo que usava: "Onde estás, Maria?" O fado sentia mudo. Sofia. O coração saltou como um peixe no cesto de um pescador do Ericeira. Apagou a mensagem, mas as palavras ficaram gravadas na memória, como versos de um poema de Fernando Pessoa. Os dias arrastaram-se como as carroças de vime no Douro durante a vindima. Maria frequentava a missa diária na Sé, ajoelhando-se perante o altar de ouro, pedindo perdão por um pecado que nem nomeava. O padre, o seu tio Manuel, notou a sua distração. Prima, a alma deve ser como o vinho do Porto, envelhecida na paciência, não agitada por ventos estranhos. Ela assentiu, mas os ventos estranhos eram Sofia, a sua risada que ecoava como sinos de Belém, os seus cabelos negros que caíam em cachos selvagens como as uvas de uma vinha rebelde. Pensava nela ao passear pelo Jardim da Estrela, onde os pavões desfilavam sob as estátuas de rainhas esquecidas, imaginando como seria segurar a sua mão sem medo, caminhar pelo terreiro do Paço ao pôr do sol, com o arco triunfal como testemunha silenciosa. Uma semana depois, o destino, caprichoso como o deus Baco nas festas romanas de Évora, conspirou contra a sua resolução. Uma turista idosa, vinda de Coimbra, caiu no Largo do Carmo durante uma visita guiada, torcendo o tornozelo. Maria chamou uma ambulância, mas enquanto esperava, o telemóvel tocou. Era Sofia. "Estou aqui perto, no Chiado. Deixa-me ajudar." Minutos depois, Sofia apareceu, com um jarro de lã bordado a fio de ouro sobre os ombros, carregando uma garrafa de água e um maço de bolos de arroz. A turista sorriu, aliviada, e Maria sentiu o rubor subir às faces como vinho espumante de bairrada. "Obrigada", murmurou, evitando os olhos de Sofia. Mas ao fim da tarde, quando a turista foi levada para o hotel, Sofia insistiu: "Vamos beber um café no À Brasileira. Só para falarmos. Nada mais." Sentaram-se na mesa de mármore do café centenário, rodeadas pelo burburinho de intelectuais e poetas falecidos que ainda pairavam no ar. Sofia pediu um galão e Maria, um pastel de Belém para disfarçar o tremor das mãos. "Eu não queria assustar-te naquela noite", começou Sofia, a voz baixa como um fado menor. "Mas o que senti foi real. Tu vens aos meus concertos há meses, olhas para mim como se eu fosse a tua musa perdida. Ou eu sou cega?" Maria baixou o olhar para a chávena, onde o café fumegava como as chaminés de uma fábrica de cortiça em Coruche. "É só admiração, Sofia. A tua voz. É como se cantasses as minhas saudades sem as conheceres. Mas a minha família. Eles são de outra época, de missas e casamentos na igreja, de filhos que enchem as casas de netos barulhentos." Sofia estendeu a mão, tocando levemente os dedos de Maria. "E tu, Maria? De que época és?" O Portugal de hoje dança o samba no cais do Sodré, mas ainda chora fado nas sombras. O amor não pede licença à tradição. A conversa estendeu-se pela tarde, tecendo-se como uma tapeçaria de arraiolos. Sofia contou da sua infância no Douro, onde o pai, um viticultor, a ensinar a colher uvas ao nascer do sol, e a mãe, uma costureira, lhe bordara sonhos nas saias de chita.
Fugira para Lisboa aos 18, buscando a fama de Amália, mas encontrara apenas noites de aplausos vazios e amores fugidios com homens que haviam como troféu. Nunca senti isto antes, confessou, os olhos fixos nos de Maria. Como se tu fosses o rio que me leva de volta às raízes, mas também o mar que me liberta. Maria sentiu o peito apertar, uma mistura de ternura e terror. Recordou as histórias da avó sobre as mouras encantadas que amavam além das fronteiras permitidas, punidas com eternas lágrimas de cristal. Quando se despediram ao anoitecer, com o céu de Lisboa pintado de laranja como as telhas de Sacavém, Sofia deixou um bilhete na mão de Maria. Vem ao concerto de sábado. Cantarei para ti. Sem fugas. Maria guardou no bolso do vestido, como um talismã contrabandeado. Naquela noite, sonhou com vinhas infinitas onde ela e Sofia dançavam nuas sob as estrelas, não em luxúria, mas em pura comunhão, como as santas de Hildegarda de Bingen que viam o divino no toque das almas. O sábado chegou como uma onda do Atlântico, carregada de promessas e perigos. Maria mentiu à mãe, dizendo que ia visitar uma amiga em Sintra, e vestiu o seu melhor vestido de linho branco, com um lenço de seda de Macau ao pescoço, herança de um avô navegador. O tasco estava lotado, o ar denso com fumo de cigarros e o aroma de ensopado de borrego. Sentou-se no seu canto habitual, o coração martelando como o cimo da Torre de Belém. Sofia subiu ao palco, a guitarra reluzindo sob as luzes amareladas, o vestido negro justo como uma segunda pele, bordado com motivos de galos de Barcelos em fio prateado. Começou com estranha forma de vida, a voz rouca desfiando versos de ausência e desejo. Os olhos encontraram os de Maria na multidão e, por um instante, o mundo encolheu-se elas duas. Após o concerto, Sofia desceu, suada e radiante, e puxou Maria para uma sala nos fundos, onde garrafas de aguardente envelhecida alinhavam as prateleiras como sentinelas. Dança comigo, sussurrou, ligando um giradiscos antigo que tocava um fado lento de Maria Teresa de Noronha. Maria hesitou, mas o vinho que beberam, um tinto robusto de Dão, dissolveu as barreiras. Dançaram descalças no chão de azulejos rachados, os corpos roçando em movimentos fluidos como o tango das sombras lisboetas. Isto não é errado, murmurou Sofia contra o seu ouvido. É como o fado, nasce da dor, mas cura a alma. Maria rendeu-se, os braços ao redor da cintura de Sofia, sentindo o calor da sua pele através do tecido fino. Não houve beijos naquela noite, apenas olhares que diziam mais que palavras e promessas sussurradas de encontros futuros. Os encontros multiplicaram-se como as andorinhas que voltam na primavera. Passeios pelo Monsanto ao amanhecer, onde colhiam flores silvestres e falavam de sonhos. Maria de abrir uma pequena livraria com livros de Sofia de Melbreiner, Sofia de gravar um álbum que misturasse fado com sons do mundo. Jantares escondidos em tascos de moraria, partilhando pratos de cataplana de marisco e histórias de infância. Sofia ensinava Maria a dedilhar a guitarra, os dedos entrelaçados em cordas que vibravam como corações. Maria levava Sofia aos miradouros do Torel, onde bebiam ginginha em copos de chocolate e viam a cidade estender-se como um tapete de luzes. Era um amor tímido, feito de toques casuais e olhares prolongados, nutrido pela cultura que as unia, as romarias de São Martinho com castanhas assadas, as feiras de artesanato em Belém onde compravam colares de conchas do Algarve. Mas o segredo, como o vinho mal guardado, azedava com o tempo. A mãe de Maria, Ana, começou a notar as ausências. Filha, andas distante como o porto de um lisboeta. Há um rapaz? Maria ria, forçando naturalidade, mas o tio Manuel, em confissão, pressionava. Deus vê tudo, Maria. Os desejos da carne podem levar à danação eterna. Ela confessava pecados inventados, mas o beijo de Sofia era o demónio que se recusava a partir. O primeiro sinal de ruptura veio numa tarde de outono, quando as folhas dos plátanos no rocio caíam como confetes de uma festa acabada. Maria e Sofia caminhavam pelo aqueduto das águas livres, os arcos de pedra e quando os seus risos. Pararam num banco isolado, e Sofia, impulsiva como Douro em cheia, beijou-a de novo, desta vez demorado, cheio da promessa de um futuro partilhado. Amo-te, Maria. Foge comigo para o Alentejo, onde as planícies são livres como o vento.
Maria correspondeu, o mundo dissolvendo-se em sal e doçura, mas ao separarem-se, viram uma figura ao longe, a prima Luísa, que viera de visita de Évora e as seguira por curiosidade. Luísa, com os seus 22 anos e um coração invejoso como as raposas das histórias populares, fugiu sem uma palavra, o telemóvel na mão a capturar o momento. Naquela noite, a casa de Maria explodiu em fúria. O pai, João, recebeu a chamada da irmã, a mãe de Luísa, descrevendo o escândalo. Ana chorava na cozinha, o rosário entre os dedos como uma arma. Como pudeste, Maria? Nós, uma família de fé, de honra. O que dirá o teu tio, o padre? És uma vergonha para os antepassados que rezavam na capela dos Ossos de Évora. João, silencioso até então, bateu o punho na mesa de carvalho. Sai da minha casa esta noite. Não quero uma filha que traga o pecado para debaixo do nosso teto. Maria, petrificada no umbral, sentiu as lágrimas gelarem no rosto. É amor, pai. Amor puro, como o que Cristo pregou. Não é pecado, é a minha verdade. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos, afogados em soluços e recriminações. Fugiu para a rua, a mala com poucas roupas nas costas, o coração partido como um azulejo lascado. Correu pelas avenidas iluminadas pelo Natal iminente, as luzes piscando como estrelas indiferentes. Ligou para Sofia, que a encontrou no Café Nicola, no Rocio, onde se sentaram num canto escuro, as mãos unidas sob a mesa. Vem comigo, disse Sofia, os olhos vermelhos de choro contido. Tenho um quarto no bairro Alto, perto do elevador da Glória. Amanhã partimos para o Douro, para a casa da minha tia em Pinhão. Lá, as vinhas não julgam. Maria assentiu, exausta, mas um fio de esperança descendo-se no peito. Os dias seguintes foram um vórtice de dor e redenção. Esconderam-se no quarto de Sofia, uma mansarda com vista para os telhados vermelhos, onde o som dos elétricos rangentes embalava as noites. Cozinhavam juntos, Sofia com as suas alheiras de Mirandela, Maria com as suas sopas do Espírito Santo, e falavam horas a fio sobre um futuro onde o amor delas seria como o vinho do Porto, envelhecido, mas eterno. Sofia cantava fados suaves ao violão, adaptando letras para elas. Ó Maria, minha saudade de Alfama, no teu beijo encontra pátria perdida. Maria escrevia cartas à família, suplicando perdão, mas as respostas vinham frias. Arrepende-te, ou serás esquecida como uma herege. O conflito escalou quando o tio Manuel, inflamado pela tradição, convocou uma reunião familiar na casa dos pais. Luísa, a traidora, confessou tudo com um misto de culpa e malícia. Eu vi, tio. Elas beijavam-se como em pecados bíblicos. O padre citou as Escrituras, condenando-as ao fogo eterno, e o pai de Maria, outrora gentil, jurou deserdá-la. Tu escolheste o demónio sobre o sangue. Ana, dilacerada, enviou uma carta secreta. Filha, volta. Podemos curar-te com orações e um casamento bom. Isto passa como a febre de uma criança. Maria, lendo as palavras à luz de uma vela, chorou nos braços de Sofia. Eles não entendem. Para eles, o amor é prisão, não asas. Sofia, com a sabedoria das vinhas que resistem às geadas, respondeu, então, voemos juntas. O Portugal de hoje tem espaço para nós, nas ruas do orgulho em Lisboa, nas mulheres que cantam fado sem medo. O clímax irrompeu numa noite de tempestade, quando o Tejo rugia como um touro de toureio em Salvaterra. Sofia recebera uma oferta para cantar no Festival de Fado de Coimbra, mas hesitava, temendo deixar Maria sozinha. Vai, insistiu Maria. Canta a nossa história. Deixa que o mundo ouça. Mas ao preparar-se para partir, bateram à porta. Era o pai de Maria, encharcado, os olhos inchados de uma dor que transcendia a raiva. Filha, eu vim buscar-te. A tua mãe adoeceu com o coração partido. Volta, por favor. Atrás dele, o tio Manuel, com o crucifixo na mão como escudo. Sofia recuou para as sombras, mas Maria enfrentou-os na soleira. Pai, eu amo Sofia. Não é doença, é vida.
O vosso conservadorismo é que nos mata devagar, como o veneno lento das tradições que nos acorrentam. O pai, tremendo, estendeu a mão. Então, és pior que uma traidora. Desonras o nome que carregas. O tio cuspiu veneno, Deus te perdoará se renunciares. Mas Maria, fortalecida pelo amor, fechou a porta, o eco do trovão aprovando a sua coragem. Sofia partiu para Coimbra e Maria seguiu-a dias depois, traindo o adeus do pai. No festival, sob o claustro da universidade, Sofia cantou um fado original. Pensava que era admiração, mas o beijo revelou a paixão proibida que abala as bases da família conservadora. Oh amor meu, nas tuas curvas encontro o mapa de Portugal, das serras ao mar. A multidão aplaudiu, lágrimas nos olhos, e Maria, na primeira fila, sentiu o mundo renascer. Meses viraram-se em estações. Encontraram refúgio na casa da tia de Sofia em Pinhão, entre vinhas que desciam ao Douro como cascatas verdes. Maria abriu uma pequena galeria de arte local, expondo azulejos pintados por mulheres alentejanas, e Sofia gravou o seu álbum, dedicado às saudades que se tornam asas. A família de Maria enviava cartas esporádicas, raiva, depois silêncio, por fim, uma Diana, filha, rezo por ti. Talvez um dia, o tempo cure que o orgulho partiu. Um ano depois, no verão, voltaram a Lisboa para o orgulho. Marcharam de mãos dadas pelo Marquês de Pombal, bandeiras arco-íris misturando-se com as de São Jorge. No fim da marcha, no terreiro do Paço, o pai de Maria esperava, sozinho, com uma flor de laranjeira na lapela. Eu? Errei, disse, a voz rouca como um fado falhado. O amor é maior que as nossas tolices. Abraçaram-se sob o céu estrelado, e Sofia, ao lado, sorriu. Perdão não era fraqueza, mas a verdadeira força portuguesa. A vida seguiu, tecida de pequenas vitórias, jantares com a mãe reconciliada, onde Ana provava os vinhos de Sofia e contava histórias de amores ancestrais escondidos nas lendas. O tio Manuel nunca perdoou, mas o seu silêncio era uma vitória. Maria e Sofia casaram-se numa cerimónia simples no mirador de Santa Catarina, com o Tejo como padrinho, rodeadas de amigos que cantavam fados alegres. O amor delas, outrora proibido, tornou-se farol, prova de que, em Portugal, onde o passado chora e o futuro ri, o coração sempre encontra o seu caminho. E assim, nas noites de Alfama, quando o fado ecoa, há quem jura ouvir nos acordes um sussurro. Não era admiração. Era destino. O casamento não foi o fim, mas o começo de uma dança delicada entre o aceito e o ainda frágil. Maria e Sofia instalaram-se num apartamento modesto no bairro Alto, com janelas que davam para o elevador da glória e o rumor eterno dos bondes. As paredes, pintadas de um azul céu como os azulejos de Sintra, enchiam-se devagar com memórias. Uma guitarra pendurada num gancho de ferro forjado, fotos de vinhas douradas no outono e um quadro que Maria pintara, duas silhuetas entrelaçadas contra o horizonte do Tejo, com traços suaves que evocavam os poemas de Florbela Espanca. A rotina tecia-se como uma mantilha de renda, manhãs com café forte e pão com chouriço, tardes de trabalho. Maria guiando tours agora com um brilho nos olhos que contava histórias de resiliência lésbica escondida na tapeçaria portuguesa, Sofia ensaiando em tascos onde o fado evoluía para hinos de liberdade. Mas a reconciliação com a família era um rio de caudal irregular. Ana visitava aos domingos, trazendo tarte de amêndoa de Cascais e olhares que ainda pescavam com dúvida. A tua prima Luísa casou-se com um advogado de Setúbal, contava, como se o matrimónio heterossexual fosse bálsamo para a ferida coletiva. 2 filhos no horizonte. Quando pensas em adotar? Maria sorria, paciente como o mar que erode as falésias da costa da Caparica. Mãe, o nosso amor basta-nos por agora. Mas um dia, quem sabe, uma criança que cresça a ouvir fado e a correr pelas praias de Troia. Sofia, sempre a ponte, oferecia-se para cantar na igreja da família durante a Páscoa, misturando hinos sacros com toques fadistas que desarmavam as resistências. O conflito ressurgiu inesperado, como uma onda traiçoeira no cervo da Nazaré. Luísa, grávida do primeiro filho e inchada de ressentimento, espalhou rumores na paróquia. Maria seduziu Sofia com feitiçarias moriscas. É maldição de Alfama.
O tio Manuel, avivando as chamas, pregou um sermão sobre as tentações de Sodoma nas ruas modernas, apontando veladamente para a sobrinha. O pai, João, que começara a suavizar, recaiu no silêncio, passando noites no estaleiro a polir âncoras como se pudesse ancorar a sua decepção. Uma carta chegou, rabiscada com raiva: "Não venhas ao Natal. A mancha que trouxeste mancha a mesa de todos." Maria, lendo-a à mesa da cozinha, sentiu o peito contrair como as cordas de uma guitarra desafinada. "Por que agora, Sofia?" Pensava que o tempo curava, como o vinho na garrafa. Sofia, abraçando-a por trás, beijou-lhe o topo da cabeça. "Porque o conservadorismo é como sobreiro alentejano, resiste, mas um dia a casca cai. Deixa-me falar com o teu pai. Eu sei de pais que colhem uvas com mãos calejadas, eles entendem o que é nutrir algo frágil." Partiu para o cais do Sodré na manhã seguinte, o jal de lã contra o vento de dezembro, carregando uma garrafa de vinho do Douro como ofrenda de paz. No estaleiro, entre o cheiro de alcatrão e sal, encontrou João curvado sobre um barco de pesca, as mãos manchadas de tinta. "Senhor João, vim não como intrusa, mas como quem ama a vossa filha mais que a própria vós." Ele ergueu o olhar, olhos como o mar revolto. "Tu roubaste a de nós, fadista." Ela era a luz da casa, e agora sombra. Sofia sentou-se num barril, contando da sua própria família: o pai que ensinara a rezar o terço entre as fileiras de uvas, a mãe que bordara saias com motivos de santas protetoras de amores difíceis. O amor não rouba, multiplica. Maria mais forte agora, mais ela mesma. Deixai-a voar, ou o ninho vazio dura mais. As palavras penetraram como chuva na terra seca. João, após um longo silêncio, ofereceu-lhe um gole do vinho. "Talvez tenhas razão. Mas o padre. Ele é veneno." Regressaram juntos à casa, onde Ana esperava com o jantar pronto, congro à limária, prato de reconciliação. Luísa não foi convidada, e o Natal daquele ano foi tenso, mas marcado por um milagre pequeno. O pai de Maria, após o bacalhau, ergueu o copo. "À família, que se refaz como Lisboa após o terremoto." Não mencionou o amor de Maria, mas o gesto era semente plantada. A primavera trouxe florescimento. Sofia gravou o álbum em estúdios de Belém, com músicos que tocavam viola de fado e acordeão, infundindo sons de maré alta. Maria, inspirada, publicou um blog sobre amores escondidos no fado português, citando versos de poetisas como Natália Correia que desafiaram normas. O sucesso veio devagar, convites para palestras na Universidade de Lisboa, onde estudantes de cabelos multicoloridos aplaudiam histórias de coragem. Uma noite, no Teatro Nacional de São Carlos, Sofia dedicou uma canção a Maria durante um concerto, para a mulher que me ensinou que a admiração é o primeiro beijo da alma. A plateia, mista de conservadores e progressistas, silenciou-se em reverência. Mas a traição, essa serpente de múltiplas cabeças, ergueu-se de novo através de uma fonte improvável. O produtor de Sofia, um homem de meia-idade de Porto com olhos de tubarão, viu no amor delas uma oportunidade de escândalo para vender discos. "Conta a tua história nas entrevistas", sugeriu. "O Portugal adora dramas fadistas." Sofia recusou, mas ele vazou excertos para a imprensa sensacionalista. "Fadista revela paixão proibida, escândalo familiar em Lisboa." As manchetes correram como fogo em palha seca, com fotos granuladas de Maria e Sofia de mãos dadas no rocio. O caos irrompeu. O tio Manuel convocou uma missa de expiação na Sé, lotada de fiéis murmurantes. Luísa, fingindo choque, espalhou o artigo na família estendida, reacendendo velhas feridas. João, ferido na honra pública, confrontou Maria no apartamento. "Agora toda a gente ri de nós nos mercados. És uma vergonha ambulante." Gritou, o rosto vermelho como o vinho de Borba. Ana, ao lado, soluçava: "Filha, por que expor-nos assim? Podíamos ter ficado no silêncio." Maria, com Sofia ao lado, defendeu-se com voz firme: "O silêncio mata, mãe. O nosso amor é luz, não sombra para esconder." Naquela noite, sozinhas, Sofia chorou pela primeira vez abertamente. "Eu trouxe isto sobre ti. O meu egoísmo.
Maria silenciou-a com um abraço, os corpos entrelaçados como raízes de oliveira centenária. Não, amor. Isto é o preço da verdade. Amanhã enfrentamos o mundo juntas, como as Amazonas das lendas Minhota. O contra-ataque veio orgânico, como uma vindima coletiva. Amigos do Festival de Fado organizaram um concerto solidário no Largo de São Domingos, com fadistas e ativistas a cantarem hinos de aceitação. Maria leu os certos do seu blog Voz Trêmula mas Crescente, em Portugal, onde as rainhas guerreiras como D. Filipa de Lencastre teciam impérios de afeto. O amor entre mulheres não é aberração, mas herança. A multidão, centenas fortes, ergueu cartazes com azulejos pintados, amor sem fronteiras. Até Ana apareceu, no fundo, o rosto molhado de lágrimas que eram metade dor, metade orgulho. O produtor foi demitido, as manchetes viraram para histórias de apoio, o fado da liberdade, uma paixão que une Portugal. João, lendo o jornal no estaleiro, rasgou a página com raiva, mas guardou as palavras de Maria. Uma semana depois, bateu à porta com um presente, um colar de coral do Algarve, relicário da avó. Para ti e para ela. Não digo que aprovo, mas amo-te mais que o orgulho. O verão selou a paz frágil. Viajaram para o Alentejo, alugando uma casa em Évora entre sobreiros e montados infinitos. Passearam pelas planícies onde cromleques antigos sussurram de deusas pagãs que amavam livremente, colhendo figos maduros e bebendo licores de medronho. Numa noite de lua cheia, deitadas numa manta de lã sob as estrelas, Sofia compôs um fado novo. Nas planícies alentejanas, onde o vento beija a terra, o nosso amor é semente que brota eterna. Maria, com a cabeça no seu peito, sentiu a melodia vibrar como um pulso partilhado. De regresso a Lisboa, a vida estabilizou em ritmos gentis. Maria expandiu a galeria, convidando artistas lésbicas de todo o país, de Faro a Braga, expondo obras que misturavam motivos tradicionais com narrativas queer. Sofia excursionou pelo Douro, levando Maria para concertos em quintas vinícolas, onde cantavam para turistas que aplaudiam com taças de vinho na mão. A família, aos poucos, integrou-se. O pai de Maria veio a um concerto no Tasco Original, sentando-se na mesa do canto pela primeira vez, os olhos úmidos ao ouvir a dedicatória. Ana tricotava mantas para um futuro sobrinho ou sobrinho imaginário e até Luísa, com o bebé ao colo, enviou uma mensagem hesitante. Parabéns pelo sucesso. Talvez eu estivesse errada. No outono, com as folhas a cair como confetes de São Martinho, Maria descobriu que estava grávida, não de sangue, mas de adoção em processo, uma menina de um orfanato em Setúbal, órfã de uma mãe fadista falecida. Chamá-la-emos Inês, disse Sofia, evocando a rainha mártir de amor eterno. O batizado, na igreja de São Roque, foi um triunfo, o tio Manuel ausente, mas o pai de Maria como padrinho, segurando a criança com mãos de marinheiro. A traição final, irônica, veio de dentro. Luísa, buscando redenção, confessou ao tio seu papel na traição inicial, levando uma reconciliação forçada. Mas o verdadeiro clímax fora superado. O que restava era a humanidade cotidiana, tecida de perdão e persistência. A chegada de Inês transformou o apartamento no bairro Alto num ninho de caos doce, como uma feira de ourica em dia de romaria. A menina, com 3 anos e cachos negros como as uvas de Alicante, chegara com uma mala de roupas remendadas e um urso de peluche gasto que se tornara o seu talismã. Mamã Sofia canta para mim, pedia, os olhos grandes como azeites de moura. Sofia, que nunca imaginara a maternidade além de canções de embalar, rendia-se todas as noites, dedilhando melodias suaves na guitarra enquanto Inês adormecia no colo de Maria. Esta é a nossa vindima, sussurrava Sofia, beijando a testa da filha. Colhemos frutos que não plantamos, mas que florescem mesmo assim. Maria equilibrava a galeria com as rotinas de mãe, levando Inês para os tours matinais no Chiado, onde a menina apontava para estátuas e perguntava: quem é a senhora de pedra? Ama como vocês? Os turistas riam, encantados, e Maria respondia com histórias adaptadas, de rainhas como de Catarina de Bragança, que navegou mares por amor, ou de poetisas como Ana de Amsterdão, exilada mas imortal. A galeria prosperava, com exposições que atraíam colecionadores de todo o mundo, vendendo peças que fundiam o barro de Estremoz com temas de identidade queer.
Arte portuguesa é a rebeldia disfarçada de beleza, dizia Maria em entrevistas, a voz firme como o granito de Sintra. Mas o passado, tenaz como era nas paredes de Óbidos, não largava. O tio Manuel, excomungado pela própria consciência após a confissão de Luísa, reformou-se para um convento no Minho, deixando uma carta de despedida. Perdoa-me, Maria. O zelo cego é o pior pecado. O pai, João, visitava semanalmente, trazendo barcos de brincar esculpidos à mão e histórias de tempestades no Tejo que o ensinavam humildade. O mar não julga o barco pelo rumo, mas pela capacidade de navegar, dizia, agora com um brilho de aceitação nos olhos. Ana, a verdadeira âncora, aprendeu a tricotar roupinhas com padrões de filigrana de Viana e até convidou Sofia para uma peregrinação a Fátima, para agradecer pela neta e talvez por ti também. O conflito latente irrompeu numa forma nova, a pressão social em eventos familiares. No casamento da prima mais nova em Aveiro, com Canais de Meliceiro como cenário romântico, Maria e Sofia foram convidadas como tias honorárias. Luísa, redimida mas awkward, tentou mediar, ignorem os olhares. É o costume. Mas durante o banquete, com ovos moles e tripas à moda, um tio-avô bêbado de vinho verde soltou: 2 mulheres? Isso é contra a natureza, como peixe sem mar. O salão silenciou e João ergueu-se, voz trovejante. A natureza é o que cresce no coração, não no que os velhos ditam. Minha filha ama, e isso basta. O aplauso que se seguiu foi morno, mas real, um passo na ponte frágil. Sofia, marcada pelo incidente, canalizou a dor no seu próximo álbum, Saudades Rebeldes, gravado num estúdio improvisado nas caves de vinho do Porto. Convocou fadistas como Carminho e Ana Moura para duetos que misturavam lamentos tradicionais com letras de empoderamento. No Beijo Proibido, encontra Minha Pátria Verdadeira. O lançamento, no Coliseu dos Recreios, esgotou em horas, com Maria e Inês na primeira fila, a menina balançando ao ritmo com um cachecol de lã. Críticos elogiaram. Sofia reinventa o fado como hino de amor livre e quando as vozes silenciadas de gerações portuguesas. A vida familiar aprofundou-se em texturas ricas. Verões no Algarve, onde Inês construía castelos de areia em lagos, rindo das ondas que lambiam os dedos como beijos do mar. Maria ensinava-lhe a colher ouriços e a identificar conchas, sussurrando lendas de sereias mouras que amavam marinheiros ou marinheiras. Sofia organizava piqueniques nas falésias de Sagres, cantando fados ao pôr do sol, com Inês a tentar imitar a voz rouca, falhando hilariamente. Noites de inverno em casa, enroladas em mantas de burel, lendo contos de fadas adaptados, Cinderela com 2 príncipes ou a Bela Adormecida acordada por um beijo de igualdade. Um novo conflito surgiu do interior. Inês, aos 5 anos, perguntou na escola católica que Ana insistir em matricular: porque é que as minhas mamãs não podem casar na igreja como minha amiga Rita? A professora, bem intencionada mas presa a dogmas, respondeu vagamente, mas o rumor chegou aos ouvidos de pais conservadores. Cartas anónimas choveram na escola. Não queremos influências desviantes para as nossas crianças. Maria e Sofia debateram longamente, chávenas de chá de ervas fumegantes na mesa. Mudamos de escola, propôs Sofia. Não, rebateu Maria. Enfrentamos. O amor educa melhor que o medo. Reuniram-se com a diretora, uma mulher de Braga com olhos astutos como os de uma tecelã de tapetes. Portugal avança, mas o interior arrasta correntes, disse ela. Com o apoio de associações LGBT de Lisboa, organizaram um workshop sobre diversidade familiar, convidando famílias como a delas para partilhar. Inês, corajosa, desenhou um cartaz, 2 figuras de mão dada com uma criança no meio, sob um arco-íris de azulejos. O evento, no auditório da escola, transformou olhares, pais que choravam, professores que aplaudiam. Uma mãe, viúva de um pescador de Matosinhos, confessou: a minha filha pergunta pelo pai. Talvez o amor venha em formas que não esperava. O verão trouxe um clímax pessoal, a primeira grande tour de Sofia pela Europa, começando em Paris e terminando em Londres. Maria ficou com Inês, mas a separação doía como saudade transatlântica. Cartas e chamadas noturnas, sinto-te no eco das minhas canções, teciam a ponte.
Em Lisboa, Maria mergulhou na galeria, preparando uma exposição sobre mulheres no fado, vozes silenciadas, com fotos de Celina da Piedade e objetos de Amália. Inês ajudava, colando etiquetas com letras tortas, Mamã Sofia Estrela. Mas a traição veio de longe. Durante um concerto em Madrid, um jornalista espanhol, caçando escândalo, distorceu uma entrevista, alegando que Sofia abandonara a família por noites boémias. O artigo viralizou em Portugal, reacendendo fantasmas. Luísa, agora aliada relutante, ligou em pânico. O tio Manuel leu no convento. Diz que é castigo divino. João, ferido de novo, confrontou Maria. É verdade? Ela foge como eu fugia das ondas? Maria, com Inês a dormir no quarto ao lado, mostrou as mensagens de Sofia. Não, pai. O amor viaja, mas volta sempre ao porto. Sofia regressou cedo, voo noturno de Barajas, caindo nos braços de Maria no aeroporto de Portela. Nunca mais sem ti. Juntas, desmentiram publicamente num vídeo no YouTube, cantando um dueto acústico. O amor não foge, dança com o vento. O backlash virou apoio, fãs organizando flashmobs em Alfama, com fados que era e quando nas ruelas. O outono se loucura. Uma peregrinação familiar a Santiago de Compostela, proposta por Ana, tornou-se catarse. Caminhadas por trilhos galegos, com Inês no carrinho puxado por João, Sofia cantando para afastar o cansaço. No fim, na catedral, acenderam velas por amores todos. O tio Manuel, surpreendendo, enviou uma carta do convento. Que Deus abençoe o que une, não o que separa. Com Inês a crescer como uma flor de pessegueiro no Douro, curiosa, teimosa, cheia de perguntas que cortavam como facas afiadas, a vida de Maria e Sofia ganhou camadas de complexidade, como os vinhos de colheita tardia. Aos 6 anos, a menina inscreveu-se numa escola de artes no Chiado, onde aprendia a pintar azulejos e a dedilhar viola pequena. Quer ser como a mamã Sofia, mas com cores, declarava, as mãos sujas de cobalto azul. Maria, vendo-a, recordava a si própria criança, desenhando sereias nas margens do Tejo, sonhando liberdades que nem nomeava. A galeria expandiu-se para um espaço maior na Rua Garrete, com um cantinho para crianças, oficinas onde pintavam famílias como arco-íris. Sofia, agora uma voz consagrada, equilibrava tours com ensino, aulas de fado para jovens em centros comunitários de Chelas, ensinando não só técnica, mas alma. O fado é grito e abraço, canta o que dói para que cure. Uma aluna, uma rapariga trans de 17 anos da Amadora, confidenciou: a senhora e a Maria dão-me esperança. O meu pai ainda grita, mas eu canto agora. Sofia, tocada, dedicou-lhe uma canção no próximo concerto, Vozes Novas no Fado Antigo. A família estendida tecia laços irregulares. João, aposentado do estaleiro, voluntariava-se na galeria, contando anedotas de marinheiros que, escondidos nos portos de outrora, havia amores no mar que o sal guardava secreto. Ana, mestre na cozinha, organizava jantares mensais onde Luísa, com os gêmeos aos joelhos, trazia bolos de arroz e pedidos de perdão. Eu era tola, Maria. O inveja é veneno pior que os cornês. As noites terminavam com rosários misturados a fados, um hibridismo que Ana chamava fé com alma. Mas o conflito, como as marés do Cabo da Roca, voltava sempre. Uma oferta veio de Espanha. Um produtor de Barcelona propôs a Sofia um contrato milionário para um musical sobre Amália, mas com cláusula, nada de política quer, foco no drama clássico. Sofia hesitou, o glamour chamando como sirenas. É a minha chance de eternizar o fado no mundo, disse a Maria numa noite chuvosa, o Tejo inchado lá embaixo. Maria, sentindo ciúme sutil como névoa, respondeu: vai, mas leva-nos contigo. O nosso amor não é acessório. Inês, ouvindo, choramingou: não vás, mamã. Quem canta as estrelas para mim? A decisão pendia como uma espada de Damocles. Sofia aceitou, mas negociou. O musical incluiria um ato sobre amores proibidos, inspirado na delas. Ensaios em Madrid foram exaustivos, 12 horas diárias, com coreografias que misturavam flamenco e fado. Maria e Inês visitavam fins de semana, hospedando-se num apartamento alugado no Barrio Gótico, explorando a Rambla e a Sagrada Família, onde Inês via torres como guitarras para Deus.
Mas a distância minava, chamadas atrasadas, Sofia exausta caindo no sono, Maria sozinha na cama fria de Lisboa, questionando se o sucesso valia o vazio. A traição veio interna. Durante os ensaios, uma atriz co-protagonista, ciumenta e ambiciosa, espalhou rumores de affaire, Sofia e eu, noites de paixão castelhana. Fotos manipuladas circularam em tabloides, chegando a Portugal como veneno. João ligou furioso. Desta vez, é verdade? Não aguento mais escândalos. Luísa, tentando ajudar, investigou e descobriu a falsidade, mas o dano estava feito. Ana adoeceu de novo, o coração fraco como palha molhada. Sofia voou de volta num furacão de lágrimas, confrontando a atriz no teatro. O meu amor é porto seguro, não troféu teu. Despediu-se do musical, pagando a multa com poupanças do álbum. Regressada, ajoelhou-se perante Maria no mirador da Senhora do Monte. Perdoa-me. Escolhi o brilho errado. Maria, com Inês a colher flores ao lado, ergueu-a. O brilho verdadeiro é este, nós três, sob o céu de Lisboa. O clímax emocional veio no aniversário de Inês, 7 anos, numa festa no Jardim Botânico. Familiares reunidos, João grelhando sardinhas, Ana servindo pastéis, mas o tio Manuel apareceu, fugido do convento por um dia de reflexão. Eu vim ver a neta, murmurou, o hábito poído. O ar tensionou-se como corda de viola. Inês, inocente, correu para ele. Tio padre, canta fado comigo? Ele, tremendo, pegou na viola pequena e entoou um hino suave, misturado a um fado de perdão. Lágrimas fluíram dele, de todos. Eu fui cego, Maria. Que Deus me perdoe primeiro. A cura aprofundou-se. Sofia fundou uma academia de fado inclusiva em Alfama, Vozes do Tejo, para jovens LGBTQ+, de bairros periféricos. Maria integrou a arte-terapia na escola de Inês, ajudando crianças a pintar em famílias diversas. Juntas, publicaram um livro infantil, O Beijo da Estrela, sobre duas meninas que salvam o céu com amor, ilustrado com azulejos estilizados. Verões no Douro tornaram-se tradição, colheitas com a tia de Sofia, Inês pisando uvas em lagares de pedra, rindo com sumo roxo nos pés. Isto é amor líquido, gritava. Outonos em romarias, como a de São Bartolomeu dos Galegos, onde dançavam ranchos folclóricos adaptados, mulheres de saias rodadas beijando-se em círculo. Um conflito menor, mas tocante. Inês, aos 8, quis batizado. Para ser como as amigas. Maria e Sofia debateram, temendo rejeição eclesial. Optaram por uma cerimónia pagã no Cromlech de Almendres, com amigos como padrinhos, velas acesas sob o céu estrelado. Ana aprovou, Deus está em todo lado, até nas pedras antigas. O ano fechou com um concerto beneficente no Convento de Cristo em Tomar, templos manuelinos como cenário. Sofia cantou para milhares, com Inês no coro infantil, Maria a apresentar. O eco foi nacional, TVI cobrindo como o triunfo do amor português. Aos 10 anos, Inês era um vendaval de energia, com tranças entrelaçadas de fitas coloridas como as de uma romaria minhota e uma curiosidade que devorava livros como se fossem doces de ovos. Na Academia de Sofia, tornara-se minifadista, a voz fina cortando o ar com o meu limão de ouro adaptado para aventuras lésbicas. Mamãs, quando eu crescer, canta a vossa história, prometia, e Maria ria, abraçando-a, canta a tua própria, filha. O mundo precisa de novas vozes. A Galeria de Maria, agora Azulejos do Coração, viajava, exposições em Porto e Faro, com workshops onde participantes pintavam painéis de famílias tecidas. Sofia, premiada com um Globo de Ouro por melhor voz fadista, recusava holofotes solitários, o fado é dueto com a vida. Tours europeias incluíam Maria e Inês, transformando hotéis em lares temporários, piqueniques no Sena, Inês a desenhar a Torre Eiffel como guitarra. Mas o sucesso atraía sombras. Um biógrafo sensacionalista, contratado por uma editora de Lisboa, escavava o passado, a traição familiar, como o beijo de Sofia destruiu uma linhagem conservadora. O manuscrito vazou, distorcendo fatos, retratando João como vilão trágico, Luísa como mártir e o amor delas como capricho fadista. Artigos choveram, escândalo reacendido, a paixão que partiu corações.
João, lendo no jornal da esquina, sentiu o peito apertar como rede de pesca apertada. Basta, Maria. Isto reabre feridas que cicatrizaram. Ana, frágil, caiu numa depressão, recusando visitas. Não aguento ser a vilã da nossa própria história. Maria e Sofia contra-atacaram com verdade, uma série de podcasts, fados verdadeiros, narrando a jornada sem filtros, o beijo inicial, as lágrimas, os perdões. Inês contribuiu com desenhos sonoros, descrevendo o coração como o rio que transborda mas limpa tudo. O biógrafo, exposto, retratou-se publicamente num canal de TV, admitindo preconceitos velhos como o salazarismo. O conflito familiar culminou numa reunião no antigo Tasco Fado Esquecido, agora Museu Vivo. Todos vieram, João com canoa de brincar para Inês, Ana com bolo rei apesar de não ser reis, Luísa com os filhos tagarelas. O tio Manuel, de volta ao mundo, trouxe um missal antigo. Sentados à mesa de madeira gasta, partilharam vinho de colares e memórias cruas. Eu traí por medo, confessou Luísa. E eu, por zelo falso, acrescentou Manuel. João, voz embargada, perdi uma filha por um dia, mas ganhei uma família maior. Lágrimas e abraços selaram, um pacto de silêncio não para esconder, mas para proteger o que importava. Sofia, tocada, compôs Tasco da Reconciliação, estreada num concerto íntimo ali mesmo, com a família no público. Inês subiu ao palco, cantando o refrão, do beijo ao abraço, o amor reconstrói. A vida floresceu em harmonia. Verões no Minho, colhendo kiwi em pomares de caminha, com Ana a ensinar Inês receitas de caldo verde. Outonos em feiras de velharias em Mafra, Maria caçando azulejos raros para a galeria. Invernos natalícios na casa de João, com rabanadas e presépios onde figuravam duas Marias ao lado de José. Um novo capítulo. Inês, apaixonada por biologia marinha após um acampamento em Sagres, quis um aquário. Sofia construiu com vidros de garrafas velhas, enchendo de peixes do Tejo que Inês batizou Família Arco-Íris. Maria, vendo-a observar as bolhas, pensou, o amor é assim, flutua, adapta-se, sobrevive. Conflitos menores pontuavam, adolescentes na Academia de Sofia, inspirados, formavam um grupo que enfrentava bullying em escolas de Loures. Uma marcha em defesa delas levou Maria e Sofia às ruas, com Inês a carregar um cartaz, Amor não tem género. A polícia dispersou, mas a visibilidade ganhou aliados. O presidente da junta local, um antigo fadista, doou espaço para ensaios. O clímax pessoal veio com a doença de João, um enfarte no estaleiro, mãos ainda calejadas. No hospital de Santa Maria, a família velou, Sofia cantando baixinho gracioso para acalmar. Obrigado por me ensinarem a navegar águas novas, murmurou ele a Maria. Recuperou devagar, mudando para uma casa perto delas no bairro Alto, onde Inês o visitava com desenhos de barcos com bandeiras arco-íris. O ano terminou com uma exposição itinerante, Paixões Proibidas, Arte e Fado que era em Portugal, de Lisboa a Évora. Inauguração em Belém com um mosteiro como pano de fundo, atraiu milhares. Sofia performou, Inês recitou um poema e a família aplaudiu unida, um testemunho vivo. Aos 12 anos, Inês era uma jovem fadista em potência, com uma voz que misturava a rouquidão de Sofia com a clareza lírica de Maria, competindo em festivais juvenis de fado em Setúbal, onde ganhou o primeiro prémio com uma composição sobre duas mães e o mar que as une. É a nossa história, mas com conchas e ondas, explicou, orgulhosa. A Academia Vozes do Tejo expandira-se para filiais em Porto e Faro, formando uma rede de mais de 200 jovens, muitos de origens migrantes, cabo-verdianos cantando mornas fadistas, brasileiros infundindo samba no lamento. Sofia, mentora incansável, via neles ecos da sua própria juventude. Vocês são o fado do futuro, choram o passado para dançar o amanhã. Maria, aos 35, publicaram um livro de memórias, do Admiração ao Abraço, uma paixão lisboeta, ilustrado com azulejos da galeria. Best-seller nas livrarias Bertrand, tocou corações conservadores, cartas chegavam de mulheres em vilas do interior, confessando amores escondidos há décadas. Obrigada por dar voz ao que eu enterrei como um tesouro mouro, escreveu uma de Beja. A galeria tornou-se centro cultural, hospedando debates sobre a herança que era na Revolução dos Cravos,
com painéis de historiadoras que desenterravam lendas de amores femininos em conventos medievais. A família, agora um mosaço coeso, celebrava aniversários em grande. O de João em Ericeira, com petiscos de mar e fogueiras na praia, onde ele contava histórias de sereias que guiavam barcos perdidos. Ana, vital aos 60, liderava um grupo de tricô na paróquia, tecendo mantas para abrigos de jovens LGBT fugidos de casa, Fios de Esperança, chamava. Luísa, com carreira em direito familiar, defendia casos de adoção quer, redimindo o passado com ações. O tio Manuel, reformado, escrevia homilias progressistas para uma revista católica, citando o amor como um mandamento supremo, além de géneros. Conflitos rareavam, mas quando vinham, eram lições. Uma controvérsia nacional. Um político conservador de Braga, em campanha, atacou famílias modernas como ameaça à tradição portuguesa. Sofia, em entrevista na RTP, rebateu com fado ao vivo. Tradição é evolução, como o fado que Amália modernizou. O amor meu não ameaça, enriquece. O backlash virou viral, com petições e concertos solidários. Inês, em escola, enfrentou um colega bully. As tuas mães são esquisitas. Respondeu com um ensaio sobre diversidade, ganhando aplausos da turma. O clímax final, humanamente perfeito, veio com a gravidez de Luísa, o terceiro filho, mas desta vez, ela confidenciou Maria, quer que sejas madrinha. Para fechar o círculo. O parto em Lisboa, com Sofia a cantar baixinho no quarto do hospital, uniu todos. João segurando o bebé, Ana chorando de alegria, Manuel abençoando com água do Jordão simbólica. Somos um clã agora, disse Luísa, tecidos de erros e milagres. Verões eternos no Douro, vindimas com Inês adolescente, pisando uvas ao som de fados coletivos, Sofia e Maria dançando na lama, rindo como no primeiro beijo. Outonos em peregrinações a Santiago, agora a pé com Inês, mochilas leves como promessas. Invernos natalícios com presépios anjos de asas multicoloridas. Anos fluíram como o Tejo, Inês aos 18, partindo para a Universidade de Coimbra em etnomusicologia, beijando as mães com voltem para as vindimas. Sofia e Maria, grisalhas mas vibrantes, renovaram votos num mirador de Alfama, com o fado como testemunha. A família cresceu, netos de Luísa correndo pela galeria, João ensinando-os a navegar modelos de barcos. No fim, o amor que começara num beijo proibido provara-se eterno, como o fado, nasce na dor, mas vive na luz. Em noites lisboetas, quando o vento carrega lamentos, ouve-se o eco, admiração virou paixão, paixão virou lar e o lar, Portugal renascido.